Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Elone, eu sou psicólogo, psicopedagogo e eu estou aqui hoje a convite da Liga Acadêmica de Psicologia Escolar e Educacional para falar um pouco do meu trabalho. Mas antes de falar da minha atuação, eu queria trazer algumas contribuições sobre o que seria a ciência psicopedagogia, né? Então, a psicopedagogia é uma ciência que se alia a outras para dar conta de um fenômeno. Ela se alia à psicologia, à pedagogia, que é a ciência da educação, à psicanálise, à neurociência e algumas outras para dar conta do fenômeno do processo de ensino-aprendizagem de um sujeito. Ela tem uma proposta que é terapêutica e preventiva. Então, o interesse dela é prevenir determinados percalços na caminhada de um sujeito em relação ao seu processo de ensino-aprendizagem e, caso esse sujeito já esteja nesse momento de dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, ela também propõe intervenções terapêuticas para esse sujeito. E outra divisão importante e que já vem logo estampada, geralmente, nas pós-graduações da área, que é o foco contextual, né? Por exemplo, existe a psicopedagogia clínica e a psicopedagogia institucional. Né? A pós-graduação geralmente vem assim, psicopedagogia clínica e institucional, ou só clínica. O que é isso, né? Bom, tem uma relação aí com o foco do trabalho do psicopedagogo. O psicopedagogo clínico, ele trabalha em setting terapêutico e tem uma proposta de trabalho que de fato está mais na linha da terapia da psicopedagogia, ou seja, de um trabalho de intervenção na aprendizagem. Pessoas que chegam com determinadas dificuldades, atrasos, déficits, enfim. E a institucional, ela tem um foco mais preventivo e possui uma intervenção mais coletiva, né? Já que se está dentro de uma instituição, então a proposta ela geralmente é mais coletiva. Beleza, esclarecida essas divisões aí importantes para falar um pouco da psicopedagogia e falando um pouco também do objetivo dessa ciência, né, que como eu coloquei antes, eu vou destacar de novo, é a caminhada, né, do processo de ensino-aprendizagem de um sujeito. Eu quero então contar um pouco para vocês de como foi que eu cheguei até essa categoria profissional, né, de como foi o meu percurso. Eu me formei em psicologia na Universidade Federal e quando eu me formei eu tinha alguns objetivos aí, né, de continuar estudando e tal, mas o contexto acabou me levando à necessidade de ingressar no mercado de trabalho, né? Independência financeira, o próprio amadurecimento profissional que vem muito com a prática, né? A aplicação daquilo que você estudou, né, durante 5 anos e tal. Então, eu encontrei na pós-graduação em psicopedagogia a possibilidade de aperfeiçoar determinados conteúdos que eu havia me interessado durante a graduação e trazê-los para uma prática, né, aplicá-los. E aí eu então comecei a pós, terminei e olhei assim para o mercado que eu vou fazer, né? Bom, concurso para psicopedagogo, como é que é esse cenário, né? O cenário de concurso para psicopedagogo ainda é algo relativamente delicado para um psicólogo, né? Pelo menos aqui no nosso estado, porque quando abre vagas para psicopedagogo, às vezes existe uma exigência de que esse profissional seja pedagogo, com uma formação em psicopedagogia. E é até uma questão que a gente precisa avançar nesse debate, porque a psicopedagogia é uma ciência que ela abraça muitas licenciaturas e a própria psicologia, né? Então, limitar a somente a atuação do pedagogo é algo bem delicado, digamos assim.
E eu, como psicólogo, me sinto muito ferramentado a partir da minha formação em psicologia para trabalhar como psicopedagogo. Então eu acho que esse debate ele precisa avançar aí, né? O psicopedagogo não é só o pedagogo. Ou pelo menos não é para ser, né? Enfim. E eu terminei a pós-graduação, olhei para o mercado e disse, gente, então concurso, existem essas restrições, o número de vagas às vezes é bem reduzido mesmo, né? O que reflete um pouco dos avanços nos debates das políticas públicas, enfim, sobre a necessidade desse profissional dentro da escola e em outros espaços, né, no hospital. A psicopedagogia é uma área que pode estar inserida em uma série de contextos, dentro da empresa, dentro do hospital, dentro da escola, em qualquer contexto que envolva o processo de aprendizagem. Então, talvez esse debate ainda assim, a necessidade desse debate avançar mais dentro do contexto das instituições e no cenário das políticas públicas. Enfim, e aí, bom, eu pensando sobre o mercado, percebi que o contexto de atuação clínica era um campo mais aberto, né? Era um campo mais amplo de possibilidades de atuação. E aí, beleza, comecei a atender clinicamente, né, crianças. As demandas que começaram a surgir eram demandas que eu nunca atendi um caso numa perspectiva mais preventiva, né? E isso talvez seja um reflexo de como é que a nossa sociedade pensa o processo de ensino-aprendizagem. Vai talvez dar conta da necessidade de um auxílio de um profissional só quando algo deu errado. A criança começou a passar por muitas dificuldades na escola. Então, eu sempre, até agora pelo menos, atendi crianças que já chegam com diagnóstico, né, de alguma dificuldade e que precisam desse auxílio. Atualmente eu atendo crianças com diagnósticos de autismo e TDAH, são os dois diagnósticos que mais chegam, e são crianças que apresentam muitas dificuldades assim, no contexto da escola. E isso é até bem complicado porque é mais difícil de você construir intervenções, né? Quando a criança já chega com um comprometimento que é bem amplo, acaba se tornando um desafio. Quem sabe no futuro a gente consiga trabalhar numa perspectiva mais preventiva, né, dessas dificuldades, né, dentro das escolas, e isso tem a ver também com a inserção desse profissional dentro desse espaço, e a gente não tem que lidar com tantos incêndios, né, para ter que apagar assim, com uma certa dificuldade, tá? Fazendo aí uma analogia com os incêndios. Enfim, a psicopedagogia, ela aparece para mim como um campo muito fértil para a atuação de um psicólogo, porque muito daquilo que a gente aprende na graduação, aquilo que a gente reflete, discute, são temas muito importantes para a gente dentro do trabalho mesmo, do dia a dia de um psicopedagogo, né? As reflexões sobre normalidade, anormalidade, o debate sobre como a sociedade enxerga o sujeito, enfim, todas essas discussões sobre violência, discussões sobre ideologia, isso tudo acaba compondo um pouco do nosso perfil profissional crítico, porque a necessidade da gente ter um olhar crítico para determinadas situações, né? Não enxergar a criança como o Paulo Freire fala na educação bancária, né? Como um depósito em que o professor vai depositando ali o conhecimento e a criança vai absorvendo somente, né? Então, essa reflexão ela é importante para que a gente consiga construir intervenções que sejam efetivas, né, na escola. E, enfim, eu acho que isso é extremamente importante. E aí eu enxergo o psicólogo como um profissional que está no lugar certo, né, atuando como psicopedagogo. Sobre
esse momento que a gente está vivendo, inclusive fiquem em casa, a gente se cuidem, esse momento de quarentena. Assim que o governo começou a sugerir, né, o isolamento, o Conselho Regional de Psicologia recomendou a suspensão de alguns atendimentos e tal, que aconteciam a domicílio, em clínica, enfim. Eu acabei tendo que exercer as minhas atividades de forma remota. E, assim, foi uma mudança, acredito que não só para mim, mas eu tenho percebido que é uma mudança para as famílias que eu atendo, né, para as crianças que eu atendo. A criança passa mais tempo dentro de casa, a escola começa a dar aula à distância. Aula à distância para criança e para criança que tem, sei lá, um déficit de atenção, para criança que tem um diagnóstico de autismo. Isso é extremamente complicado, né? Então, eu tive que me adequar a esse novo cenário e construir propostas de intervenção que passam aí pela colaboração dos pais que estão mais próximos das crianças, que passa também por um diálogo mais amplo com a escola, que está experimentando estratégias de aula à distância, né? Porque isso também é novo para essas escolas que sempre tiveram ensino presencial. Então, eu às vezes recebo um WhatsApp, uma ligação de uma coordenadora da escola dizendo: Elane, a gente realmente não sabe o que fazer com fulano, a gente está testando aqui essa forma, essa metodologia, as aulas têm acontecido assim, mas fulano não consegue passar muito tempo dedicado à tela do computador e tal. Enfim, então existe aí um pedido de socorro a partir desse cenário que é novo, né, para todo mundo. Então a gente também precisa se dedicar a essa reflexão, tá? Que estratégias que eu vou começar a utilizar, e sugerir à escola, e sugerir aos pais, né, para esse manejo no momento em que a criança está assistindo a aula, para como é que vai ser, como é que a gente vai conseguir avaliar se essa criança está aprendendo de fato o conteúdo que tem sido transmitido, enfim. Então, repensar um pouco. Os atendimentos diretos com a criança acabaram praticamente não existindo, e eu tenho atuado atualmente mais nessa perspectiva de assessoria às escolas e aos pais, né, para esse manejo diante desse novo cenário. Enquanto dicas, né, para os pais e para as escolas também, né, que nesse momento estão tendo que se adequar a essa possibilidade de oferta, né, do ensino para as crianças aí, através dos meios eletrônicos e tal. É importante, e aí eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, que assim, por ser um formato novo, e como eu falei anteriormente, as escolas têm experimentado plataformas, metodologias, a inserção de jogos, enfim, tem tentado aí dar conta desse momento, mas é importante a gente não perder um elemento que é extremamente importante, sobretudo quando a gente está falando de crianças que têm algum tipo de dificuldade ou que caminham de forma diferente, né, nesse processo de aprender. Que a gente tenha um pouquinho de cautela e de paciência, e às vezes a necessidade de a gente começar a caminhar um pouquinho mais lentamente, né? Porque o virtual, muito diferente do real, ele acontece num tempo que exige da gente um pouco mais de investimento da nossa atenção, da nossa concentração. Para as crianças, isso é algo extremamente difícil, né, de se adaptar. Então, assim, se você é coordenador de uma escola que está experimentando uma plataforma, se você é diretor, enfim, é importante que você escute, né, o relato, sobretudo dessas mães que têm acompanhado ali do lado essa criança, no tempo em que, bom, a professora tem exigido determinada tarefa, a professora tem lançado determinada proposta. Então, em que passo está essa caminhada de exigência da escola? E da necessidade de possivelmente essa escola caminhar um pouquinho mais devagar.
eu acredito que não vai ser só um benefício para a criança que tem um tempo diferente para aprender, como para aquelas que a gente avalia como as que aprendem num tempo que seria o esperado, digamos assim, né? Então, às vezes, caminhar um pouco mais lentamente também é caminhar, né? Não é ficar parado, também é caminhar. Então, é importante que a gente pense um pouco, né, sobre isso. E aos pais também eu desejo assim, forças para esse momento e paciência com as crianças. Eu imagino que a rotina da criança é completamente diferente durante tanto tempo e isso deve estar exigindo dos pais uma série de capacidades, assim, de criatividade para ocupar o tempo e tal. Então, eu imagino que deve estar difícil, né? Mas tenham paciência, acessem a internet para ver conteúdos, né? Quem sabe dali você pode criar uma brincadeira, acessar um jogo que vai ocupar aquela criança com alguma coisa que seja produtiva do ponto de vista do raciocínio matemático, da ampliação do repertório verbal daquela criança, enfim. Tentem pesquisar sobre. Né? É isso, gente. Um grande beijo. Obrigado, a Liga, pelo convite. E é isso.